feito pelo Grupo Espírita Fé e Esperança. E para darmos continuidade, vamos esperar também os nossos amigos chegarem, para que a gente possa dar continuidade no nosso estudo. Estudamos o Evangelho todos os domingos, às 6 horas, né? A Graça já chegou. Seja bem-vinda. Graça. Alô, boa noite. Boa noite. Agora sim, olá, Jussara, boa tarde, tudo bem? Como vai? Tá tudo bem? Graças Como vão a Deus. todos? Graças a Deus, né? Estamos bem. Ei, Mi, tudo bem? Como vamos? Tá tudo tranquilo aí? Tudo jóia. Tranquilo, peraí, deixa eu fechar. Quem tá com a gente aí? Vamos lá. Aline, Jussara. Boa noite. Até peguei o celular. Aline. Não, talvez não deu problema não, graças a Deus. Massimar. Massimar entrou. Oi, Massimar, como é que você está? Tudo bem? Estou chegando, devagarzinho estão chegando, Graça. Que bom que estão chegando. Então vamos começar, né, com a leitura da página e oração. Buscar e achareis. Gente, estou sempre lendo esse livrinho aqui, tá? Um Minuto com Jesus do Pastorinho. Buscar e achareis. Constitui grande passo o conhecimento das leis que regem a vida na sua essência. Não pense, porém, que o conhecimento alcança o espírito somente pelas vias do cérebro. O sentimento é a base. Muitas vezes se fecha as portas ao conhecimento, temendo maiores responsabilidades. Não fuja às oportunidades de crescer em espírito. Predisponha-se à conquista da luz. Amplie seus horizontes. Busque novas paisagens e liberte sua consciência. Então, a gente está aí sempre buscando novas oportunidades, que não é somente, pelo que eu entendi da página, né? Não é somente através da leitura e do estudo. A gente tem que viver experiências. As experiências, elas trazem o aprendizado. Isso que se diz, buscar e achareis. Né? Isso aí, vamos fazer a parte. Agradecer essa oportunidade, porque estamos todos buscando o conhecimento da doutrina e aqui nesse momento do Evangelho do Lar estamos encontrando, achando-se esse conhecimento divino, então que nós possamos estar abertos para o conhecimento da espiritualidade, que a gente possa levar o conhecimento aqui para os nossos lares, para os nossos companheiros de trabalho, para os nossos familiares, enfim, para os nossos núcleos de convivência. Afinal, mais do que estudar é o exemplo. Então, que a gente possa carregar o exemplo de Cristo e dos bons amigos no nosso dia a dia. Que a próxima semana seja uma semana abençoada, de muitos desafios e que nós possamos aí exercer tudo o que nós aprendemos. Que assim seja. Graças a Deus. Nós temos o Alberto dos Santos. Boa noite. A Isabela também, a Sandrinha. Da Bela, né? A Pri, Semal, que sejam bem-vindos, amigos, que bom, a gente fica muito feliz, né, Graça? A gente aumentar a fileira, né, o grupo, daquelas vibrações boas para a gente fazer show violência. Isso é uma coisa ruim. Então, o mais importante é exatamente a gente saber que nessa hora, inclusive, é uma hora que as pessoas que são devotas de Maria Santíssima sabem, né, a hora do Ângelus, às 18 horas, onde a gente procura realmente, né, Elaine, a gente ter aquela comunhão de pensamentos com Maria Santíssima, com os servos de Maria, né, para passar nos nossos lares, passar nos lares dos nossos familiares, retirando essas energias negativas, não é? E trazendo a paz dela para dentro de todos nós, né? Boa noite, Sônia, doutora Sônia, um prazer imenso tê-la conosco. E vamos aí. Então, vamos lá. Nosso garrafão de sempre, né? Aqui eu tenho um garrafão
Eu tenho também, minhas duas garrafas estão aqui. O nosso evangelho, é muito bom, né? O evangelhão. A gente está, vamos lá, É bom escrever e fixar, né? Porque a pessoa É. sabe sempre. eu vou escrever no capítulo 7, bem-aventurados os pobres de espírito. Como é? É um item grande, né, Graça? É o 11. Nós estamos... Sim, Deixa nós já eu, dividimos. deixa eu contar aqui os parágrafos. 1, 2, 3, 4, 5. O sexto parágrafo. Orgulhosos, que eres antes de serdes nobres e poderosos. Vamos ver se vocês acham aí para poder dar o segmento que nós estamos falando aqui sobre orgulho e humildade. Então, vamos lá. Orgulhosos, que eres antes de seres nobres e poderosos, talvez estivesses abaixo do último dos vossos criados. Curvai, portanto, as vossas frontes altanejas, que Deus pode fazer se abaixem, justo no momento em que mais os elevares. Na balança divina são iguais todos os homens, só as virtudes os distinguem aos olhos de Deus. São da mesma essência. Graça, eu acho que nós erramos aqui. Acho que eu errei. Não está em Na todos balança nós. divina são iguais todos os homens, só as virtudes os distingue aos olhos de Deus. São da mesma essência todos os espíritos e formados de igual massa todos os corpos. Sim, eu sei, mas eu acho que nós paramos no todos vós que os homens sofreis injustiça. Não, Mais à não, frente. é aí mesmo. Ah, É aqui sim, mesmo. sim. Eu errei. Ainda falei para você marcar. Eu marquei aqui, ó. A gente não parou. Conserva sem guias. Parou em todos vós, tá falando. Deixa eu ver. Parou em todos vós. Isso aí. É. Todos vós. Aí, Arrasou. Eu marquei, tô aí, caraca, beleza. Nós estamos lá na frente, meus amigos. Ó, da onde eu estava lendo, primeiro, segundo, começa no terceiro. Eu marquei também. Ó, que bom. Então, vamos lá. Desculpa, amigos. Então, vamos lá. Todos vós que dos homens sofreis injustiça, achou aí, ô Graça? Já. Sede indulgentes para as faltas dos vossos irmãos, ponderando que também vós não vos achais isentos de culpas. É isso caridade, mas é igualmente humildade. Se sofreis pelas calúnias, abaixai a cabeça sobre essa prova. Que vos importam as calúnias do mundo? Se é puro vosso proceder, não pode Deus nos compensar? Suportar com coragem as humilhações dos homens é ser humilde e reconhecer que somente Deus é grande e poderoso. Oh, meu Deus! Será preciso que o Cristo volte segunda vez à Terra para ensinar aos homens as tuas leis que eles olvidam, que eles esquecem? Terá que de novo expulsar do templo os vendedores que conspurgam a tua casa, casa que é unicamente de oração? E quem sabe, ó, se o não renegarias como outrora, caso Deus vos concedesse essa graça, chamar-lhe-eis blasfemador, porque abateria o orgulho dos modernos fariseus. É bem possível que o fizesse perlustrar novamente o caminho do Gólgota. Quando Moisés subiu ao Monte Sinai para receber os mandamentos de Deus, o povo de Israel, entregue a si mesmo, abandonou o Deus verdadeiro. Homens e mulheres deram muitas glórias que possuíam, para que se construísse um ídolo que entraram a adorar. Vós outros, homens de divindade, Cristo vos deu a sua doutrina, deu-vos o exemplo de todas as virtudes, e tudo abandonastes, exemplos e preceitos. Concorrendo para isso com as vossas paixões, fizestes um Deus a vosso jeito. Segundo uns,
terrível e sanguinário. Segundo outros, aliado dos interesses do mundo. O Deus que fabricastes é ainda o bezerro de ouro que cada um adapta aos seus gostos e às suas ideias. Continua, Graça. Pode continuar mais um pouquinho. Despertai, meus irmãos, meus amigos, que a voz dos Espíritos ecoe nos vossos corações. Sede generosos e caridosos, sem ostentação. Isto é, fazei o bem com humildade, que cada um proceda pouco a pouco à demolição dos altares que todos ergueram ao orgulho. Uma palavra. Sede verdadeiros cristãos, detereis o reino da verdade. Não continueis a duvidar da vontade de Deus, quando dela vos dá Ele tantas provas. Vimos preparar os caminhos para que as profecias se cumpram. Quando o Senhor vos der uma manifestação mais redundante da sua clemência, o enviado celeste já vos encontre formando uma grande família. Que os vossos corações mansos e humildes sejam dignos de ouvir a palavra divina que ele vos vem trazer. Que ao eleito somente se depare em seu caminho as palmas que aí tenhais deposto, volvendo ao bem, a caridade, a fraternidade. Então o vosso mundo se tornará o paraíso terrestre. No entanto, se permanecerdes insensíveis à voz dos Espíritos enviados para depurar e renovar a vossa sociedade civilizada, rica de ciência, mas tão pobre de bons sentimentos, então não nos restará senão chorar e gemer pela vossa sorte. Mas não, assim não será. Voltai para Deus, vosso Pai, e todos nós que houvermos contribuído para o cumprimento da vossa vontade, entoaremos o cântico de ação de graças, agradecendo-lhe a inesgotável bondade e glorificando-o por todos os séculos dos séculos, assim seja. Locardaire, Constantina, 1863. Então, a gente está até no início, né, Bebel? Nós até explicamos quem foi Lacordaire, né? No início do nosso estudo, lembra? A Bebel está perguntando se travou a internet. Eu acho que aqui não. Para mim não travou não, Bebel. Para mim também não. Não sei se mais pessoas poderiam trazer, né, um comentário que está travado a internet, mas eu estou assistindo bem vocês, não sei se vocês estão me vendo bem. Então esse capítulo aí, a Pri está dizendo que está normal, deve ser lá da Bebel mesmo, a internet dela que não deve estar chegando com toda a potência. Então, esse é um capítulo muito interessante, né? Tá. Ué. Tá. Tinha travado e ficou uns 2 minutos fora do ar. Agora voltou. Ok, ótimo. Isso aí, vocês vão colocando para a gente. Ontem, por exemplo, na live, a moça, eu acho que deixou alguma coisa ligado, um celular perto, que ficou igual um grilo. Aquilo estava incomodando a gente. Aí eu passei para a Catarina pelo chat privado. Catarina, tá com problema, né? Aí a Catarina falou, põe no chat para ela ver. E aí eu coloquei, né? Foi onde ela passou para outro aparelho que ficou melhor. Mas vamos ao que nos interessa nesse capítulo, que é bem interessante, né? Sobre o orgulho e a ambição, e ele volta no tempo, né? Como nós trazemos... Elaine, vai trazendo para a gente aí os comentários. Elaine disse que está travando sim, e a voz também, mudando o tom de voz. Vamos ver. Elaine, vai dando aí os comentários, é sempre bom. Então, a gente faz uma recordação, o Lacordaire faz com que a gente tenha uma reflexão desde muito antes do Cristo, quando ele fala de Moisés, né? Aquele orgulho que ainda impregnava, que Deus é esse que nós ainda muitas vezes cultivamos, né? Quando a gente tem um problema como alguma pessoa ou alguma situação, a gente fala, se Deus quiser, Deus vai resolver. Vocês vão ver,
Isso não vai ficar assim. Deus é Pai. Quantas vezes nós falamos isso? E isso quer dizer o quê? Deus está do meu lado. Ele lá vai se explicar. Mas eu sou inocente em todas as situações. Isso é orgulho. É orgulho de achar que é o nosso Deus, como era lá no Antigo Testamento, era o Deus de Jacó, o Deus de Isaías, o Deus de Abraão. Então, era um Deus particular. E nós ainda trazemos isso. É o Deus particular, é o Deus que me atende. Né? Entre eu e a Catarina, Deus vai ficar do meu lado, porque eu que estou certa. Então, tem muito disso nos chamando a atenção para o nosso orgulho. Nós estamos numa situação em que a gente quer sempre tirar vantagem até de Deus. Então, quando a gente acha que a gente está sofrendo uma injustiça, a gente não é indulgente, mas a gente quer indulgência. Não é? Quantas vezes a gente erra e a gente fala assim, poxa, mas fulano não teve consideração de entender esse meu erro. Não é? Quantas vezes? Não, eu errei sim, mas a gente não tem indulgência. O culpado nunca sou eu. Né? Há poucas horas aqui, eu estava conversando sobre uma situação e a pessoa estava falando comigo, né? Quando a gente precisa refletir no momento em que a gente sofre uma calúnia e a gente não abaixa a cabeça para aquela prova. É difícil, né? O orgulho não deixa. Nós ainda estamos distante disso. Né? A gente tem que dar a resposta no ato, na hora. E eu não estou falando para ninguém aqui, não. Eu estou fazendo um autoestudo aqui. Ou então, né, Graça? A gente não responde, mas fica com aquilo corroendo dentro de si o tempo todo e a gente fica doente até por causa disso. Sim. Não quer dizer que não sejamos assim, nós estejamos numa situação de tanta elevação espiritual que a gente não vai ter esse tipo de resposta. Nós ainda temos esses conflitos íntimos, nós ainda, Roseli, estamos realmente distanciados do orgulho? Não. Nós ainda somos orgulhosos, nós somos pessoas que queremos sempre ter a razão, não é? É difícil ter um proceder mais puro, ainda é difícil, mas não é impossível. Nós estamos caminhando, né? Nós temos que expulsar de novo do templo do nosso íntimo aqueles que conspurcam contra a lei de Deus. Nós mesmos confuscamos na nossa casa mental, né? Não seria o certo a casa de oração? Outro dia eu estava vendo uma brincadeira na internet, a pessoa dizendo, né? Ah, é o momento de orar. Como é que a cabeça fica? Então os macaquinhos pulam e tal. Nós ainda estamos tão, não é? Não tem essa brincadeira na internet, né? Momento de meditação. Como é que eu vou meditar? Tem que meditar para dormir. Aí você vai pensando em conta que tem para pagar o filho que tem o problema, isso. Aí você não consegue, porque nós ainda estamos distanciados do asserenamento. Eu estava assistindo, e eu acho que todo mundo aqui, The Chosen, né? The Chosen, que é Os Escolhidos, que é essa série nova, e eu estava vendo aquele episódio do Pedro, quando Jesus anda sobre as águas e manda ele descer e andar. E Pedro vai afundando e tem medo, né? E aí, me segura, Senhor, me segura, Senhor. Quer dizer, a fé é que faz com que a gente vença essas provas íntimas, as provas que nós temos no dia a dia, porque temos. Como é difícil a gente passar um dia inteiro sem a gente ter uma prova de que nós somos fiéis às leis de Deus, de que nós já somos pessoas dignas, ou pelo menos estamos no caminho da dignidade. É problemático, porque nós vivemos num mundo ainda muito centralizado na matéria, nas coisas materiais, nos bens.
Então eu tenho que ter o melhor sapato, a melhor roupa, eu tenho que ir no melhor psicólogo, eu tenho que ir no sempre é assim, eu tenho que ter. Eu, eu não, você tem que ser alguém melhor. É uma luta muito grande, né? Nós temos que expulsar realmente do templo do nosso íntimo os vendilhões do templo, não é? Então, aqui ele tem essa passagem aqui que você leu, teremos que de novo expulsar do templo os vendedores que conspurcam a tua casa, casa que é unicamente de oração, né? Quando Jesus chega e tem, porque em volta do templo eram lojinhas, barracas, onde se vendia de tudo. Não era dentro do templo, era em volta do templo, mas existia. E quem eram os donos daquilo ali? Os verdadeiros sacerdotes. Ninguém chegava ali e colocava a sua lojinha para vender a sua oferenda, né? Sem que o sacerdote lá tivesse uma parcela daquilo ali, daquele dinheiro, daquela venda. Nós hoje estamos sendo modernos fariseus. Se a gente fizer uma análise, nós estamos ainda naquele nível de negociação com Deus, de negociação com o próximo, como se nós fôssemos perfeitos. E a gente precisa entender que o outro não é perfeito também. Não somos só nós. O outro também não é. Então, tem que haver uma manifestação retumbante de clemência uns para com os outros. Porque Jesus veio e continuou a enviar. Deus sempre enviou mensageiros para nos dar suporte, para nos dizer assim, vocês podem, né? Tenham os corações mais mansos, mais humildes, sejam mais dignos de ouvir a palavra divina. Está tudo escrito, Clementina. Michele, está tudo escrito. Nós só precisamos acertar o passo com as leis de Deus. Por que sofremos tanto? Porque nós nos afastamos da vista de Deus. Nós nos afastamos, mas o que é a vista de Deus são suas leis. De perdão, de justiça, de misericórdia, de paz, de fraternidade, de menos orgulho, mais humildade, menos ambição. Não é difícil nós sabermos que estamos fora da reta, do caminho, né? Quando os espíritos perguntam qual é o maior mal da humanidade, o que eles respondem? É o egoísmo. Nós ainda somos tão egoístas que somos o orgulho, o egoísmo, a ambição, o orgulho estão todos na mesma categoria, no mesmo patamar, né? Então a gente se lembra daquela frase do Lacordaire, quando ele faz uma conferência em Notre Dame, né? Lá em 1848, ele só fez uma conferência. Ele diz assim: entre os fortes e fracos, entre ricos e pobres, entre o senhor e o servo, é a liberdade que oprime e a lei que liberta. Qual é a lei que nos liberta? A lei de Deus. E Jesus resumiu essa lei em 2. De 10 ou mais, ele fala só 2. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como nós gostaríamos de sermos amados, né? Porque eu quero ser amada, quem não quer? Mas para mim ser amada, eu tenho que abrir o leque das possibilidades do outro chegar até mim, de agasalhar o outro no meu abraço, para que eu possa ser agasalhada. Então, esse item é muito importante ler e reler, para que a gente possa expulsar da nossa mente
do templo do nosso coração, esses vendedores de ilusões transitórias, passageiras, materialistas, né, que impregnam a nossa casa mental de coisas, de matéria. E aí nós nos afastamos da oração, daquele momento em que nós podemos estar em comunhão com o divino. Se você não tem... Eu vi uma reportagem que a pessoa, ela perdeu um filho, e ela começou a enlouquecer de dor, de coisa, começou a se afastar de todo mundo, e para ela conseguiram que ela, um psicólogo falou com ela, quando você estiver assim, que você quer descarregar o seu ódio contra o mundo, contra as pessoas, se afastando dos que estão ao seu lado, você sai na natureza, abraça uma árvore e diz para ela que ela fique com a sua dor, fique com o seu egoísmo, porque é um egoísmo a gente querer realmente que não aconteça conosco o que acontece com o vizinho. O vizinho perde um irmão, um filho, uma coisa, a gente acha natural, a gente fica muito triste, mas é natural, foi lá na casa dele. Mas quando chega na nossa casa, não é? Mas nós não estamos aqui para passarmos por isso? Uma hora ou outra, alguém não vai deixar o corpo físico e retornar para a pátria amada, que é a pátria espiritual? Vai. Então, se a dor é muito grande, sai na natureza, conversa com Deus, conversa com Ele. Eu estou dando... Está doendo muito, Senhor. Está doendo muito. Como é que eu faço? Nós, às vezes, nos perdemos assim. Eu quero orar, mas não conversamos com Deus. Vamos conversar com Deus. Nós precisamos disso. Conversarmos com Deus. Dizer para Ele das nossas incertezas, dos nossos medos, das nossas tristezas, das nossas expectativas. Ele vai nos responder. Ele vai nos responder. Agora, que resposta que Ele vai nos dar? É a que nós queremos ouvir? É que eu quero que chegue até mim ou aquela que eu preciso ouvir? Porque entre o que eu quero ouvir e o que eu preciso ouvir, tem uma diferença. Tem uma grande diferença, né? Então, é preciso que nós tenhamos a consciência de que o orgulho nos afasta de Deus, nos afasta das leis de Deus, que são aquelas que nós devemos sermos mais obedientes para que não venhamos a quebrar a trajetória, nos aprisionando em cadeias, em penitenciárias mentais que só vão nos fazer mal. Então, meus irmãos, eu quero encerrar dizendo para vocês que a lei de Deus nos liberta. É a única que pode nos libertar. Conversemos com Deus. Conversemos com Ele. Façamos a Ele as confissões que nós precisamos fazer dos nossos erros, das nossas dificuldades, dos nossos desequilíbrios mentais, daquele dia que nós erramos mais do que acertamos. Sentemos e conversemos com Jesus. Senhor, eu errei hoje. Eu falei o que não deveria ter falado. Eu coloquei palavras na boca do outro que não deveriam ter colocado. Eu caminhei por estradas que não deveria ter caminhado. E aí a gente conversa com Jesus e pede a Ele a força e a coragem para vencermos a nós mesmos. Porque eu não tenho que vencer a Catarina, eu não tenho que vencer a Michele, eu não tenho que vencer a Sônia ou a Roseli ou quem quer que esteja, eu tenho que vencer a mim mesmo. Se eu ficar bem comigo, vencendo as minhas expectativas daquilo que eu não estou ainda preparada para possuir ou para ter na minha mente, no momento em que eu venço isso, eu começo, então, a caminhar com mais tranquilidade. Na realidade, Marilyn, não sei o teu nome, Marilyn,
na realidade, nós temos, nesses instantes aí, que o mundo está passando, com toda essa demolição dos valores morais, e vejam bem, está tudo certo no universo. Então, por que nós estamos passando por isso? Porque quando nós estamos fazendo uma faxina na nossa casa, a gente tira tudo do lugar. E a terra está passando por uma grande faxina. Todo mundo que tinha que vir está aí, mas está havendo o quê? A retirada do joio. O joio e o trigo são iguais. A diferença é quando você amassa na mão assim, o joio ele se desfaz. Não tem nada dentro dele. O trigo tem, não é? O trigo tem. Então, nós estamos assim nesse momento em que está sendo passado na mão, né, retirando o joio. Eu espero que fiquemos, eu espero muito que nós tenhamos a oportunidade de nos tornarmos, da semente que somos, trigo, porque nenhuma das ovelhas do Pai ficará perdida. E eu sou uma ovelha do Pai, você que está nos assistindo é uma ovelha do Pai. E Ele está aqui para nos levar de novo, de volta, nos seus ombros, ao redil, na segurança do seu manto, na segurança das suas mãos. É uma passagem lindíssima quando Jesus pega Pedro, que ele está afundando, e coloca ele dentro do barco, e ele se abraça, Senhor, não larga a minha mão. Quem não viu esse episódio do The Chosen, veja, eu fiquei encantada. E cheguei a pedir, Senhor, não larga a minha mão. Porque a minha fé não é ainda suficiente para que eu possa caminhar sozinho. Caminha comigo, me dê a sua mão. E é o que eu desejo para todos nessa noite. Que segure na mão de Deus. Que segure na mão de Jesus. Que não se esqueçam que Maria Santíssima está dentro dos nossos lares, está no lar dos nossos filhos, dos nossos amigos, está passando nesse momento e levando com ela as nossas dores, levando com ela as nossas expectativas que não foram, não se concretizaram, mas ela está conosco. Nós temos uma pleiade de amigos espirituais sustentando a nossa fé e o nosso desejo de sermos melhores amanhã do que não fomos até então. Então, muita paz a todos. Uma semana de muito trabalho e de muita prosperidade moral, espiritual e material também. Então, vamos orar, né? Pra gente terminar. Vamos fechar os nossos olhos e agradecer a nossa irmã, agradecer a espiritualidade amiga por intuí-la, dando para nós esse reconforto, consolo, a esperança de que sempre Deus, Jesus está ao nosso lado, nos auxiliando. Somos muitas vezes, e a maioria das vezes, nós que nos afastamos desses amigos celestiais e abençoados. Que possa também a esses amigos e irmãos virem ao nosso lar, retirar cada pensamento negativo que existe em mim. Cada irmãozinho que ainda não sabe que provavelmente possam estar, que eles sejam levados para serem esclarecidos que o local não lhes pertence mais. Então, que eles sejam auxiliados para entender e sejam ajudados. Abençoe, Senhor, também as nossas águas, fluidificando, colocando nela todo o remédio, todos os sais minerais, as vitaminas que o nosso corpo da matéria necessita. E esse passe fraterno para que o nosso espírito seja renovado, as nossas células reorganizadas. Sintamos o abraço da nossa mãe Maria a todos nós e a todos aqueles que estão no cômodo ao lado. Que o Senhor estenda essas bênçãos à nossa humanidade, aos nossos governantes. Jesus, fique conosco, hoje, agora e sempre, mas que nós abramos o nosso coração para receber. Que assim seja, graças a Deus, assim seja. Obrigada, queridos amigos, obrigada, Graça.
Foi muito bom. Obrigada a todos vocês. Muita paz. Uma semana de muita luz. Muita paz. Bebel, um abraço para você. Cat, Michele, até amanhã, se Deus quiser. Beijo. Um abraço. Obrigada, Angelina. Obrigada. Um abraço para vocês. Beijão. Beijão.